Olá a todos. Sejam muito bem-vindos. A história a seguir foi enviada por uma pessoa anônima, que preferiu deixar a sua identidade em segredo. Por isso, a partir de agora, irei narrar como se fosse ela. Espero que gostem. Sou enfermeira psiquiátrica. No início da minha carreira, trabalhei em um estabelecimento residencial de saúde mental. Havia uma residente que chamarei de Marion Duchenne. Ele era um mudo eletivo, o que significa simplesmente que ele não falava, não queria, não podia falar. Mas não houve achados patológicos que explicassem o motivo. Ele havia falado no início de sua vida, e na verdade parecia bastante normal naquela época, com a notável exceção de ter quase 2 metros de altura. Ele foi criado no extremo sul e ingressou no exército quando tinha 19 anos. Após o treinamento, ele foi colocado em algum lugar no sul. Uma noite, ele simplesmente desapareceu. Foi declarado ausente durante anos e, finalmente, ele foi declarado desaparecido e morto. 10 anos depois, um homem de mais de 2 metros de altura entrou no pronto-socorro de um hospital VA na minha região do meio-oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Marion Duchenne e estou morto há 10 anos." Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou. Ele estava coberto de poeira e vestia as mesmas roupas que supostamente usava na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado e ele não tinha nenhuma identificação pessoal. No entanto, eles conseguiram identificá-lo, acho que por meio de impressões digitais. Ele estava bem alimentado e com boa saúde, exceto pela recusa em falar. A família foi notificada, mas disseram que já haviam sofrido a perda do homem, e que quem quer que afirmasse ser ele simplesmente não poderia ser. Eles disseram que ele era um Haint e um substituto do parente morto e exigiram não ser contatados novamente. Marion andava de um lado para o outro o dia todo, todos os dias. Não de uma forma frenética, mas apenas andando pesadamente pelos corredores e do lado de fora. Ele sorria o tempo todo e movia a boca de uma forma que indicava falar ou murmurar, mas estava em silêncio mortal. Ele tinha o hábito enervante de jogar a cabeça para trás com a boca bem aberta, como se estivesse rindo muito, mas nem mesmo uma respiração pudesse ser ouvida. Se lhe dissessem para ir à sala de jantar para comer, ele iria comer. Mas se ninguém lhe contasse, ele simplesmente continuava andando, nunca indicando fome. Se lhe oferecessem um cigarro, ele o fumaria de uma forma estranhamente formal, quase delicadamente, se isso faz sentido. Mas ele nunca pareceu ter vontade de fumar. O homem não queria nada. Se eu conversasse com ele, ele parecia ouvir, jogando periodicamente a cabeça para trás naquele seu jeito de imitar o riso. Não havia nada a fazer por este homem. Vários medicamentos foram tentados, mas não o afetaram nem positiva nem negativamente. A terapia ocupacional não fazia nada porque Marion apenas sorria, e a menos que lhe dissessem para ficar onde estava, ele se levantava e começava a andar novamente. No meu último dia naquele trabalho, a caminho de algo melhor, a última coisa que vi foi Marion andando de um lado para o outro no estacionamento, jogando a cabeça para trás para rir. Mais tarde me perguntei se o tempo todo eu estava lidando com um fantasma. Depois de todos esses anos ainda não sei. Nunca morei em uma casa mal assombrada, mas minha mãe viveu quando era adolescente, escreve a assinante Jacqueline aqui do canal, relatando um evento verdadeiro. Outras casas na rua dela também tinham coisas estranhas acontecendo. A algumas casas de distância dela vivia uma família. Uma noite, a filha foi para a cama com uma forte dor de cabeça. No dia seguinte, ela estava morta. Ela faleceu de um aneurisma. Depois do funeral, a família foi embora para esquecer a tragédia, e o pai pediu ao meu tio, irmão da minha mãe, para ver como estavam os animais de estimação. Minha mãe e meu pai, que estavam namorando na época, foram com ele. Minha mãe tinha ouvido falar que havia um piano de cauda e queria tocá-lo. Meu pai estava estudando para ser veterinário. Depois de entrar em casa, meu tio e meu pai foram até o porão para ver os animais, e minha mãe foi até o piano no térreo. Ela estava tocando quando sentiu algo roçar seus tornozelos. Ela pensou que um gato devia ter saído do porão e passado por ela. Ela continuou jogando. E então ela sentiu isso novamente. Ela olhou embaixo do piano e não viu nada.
Quando ela começou de novo, sentiu mãos apertando suas pernas com força. Ela correu até a porta do porão, ligou para meu tio e meu pai e esperou por eles. Lá fora, meu tio percebeu que minha mãe estava abalada e perguntou o que havia de errado. Ela contou a ele o que havia acontecido e ele ficou branco. Ele disse a ela que a filha que havia morrido costumava brincar com o pai. Quando ele tocava piano, ela rastejava por baixo, agarrava seus tornozelos e empurrava seus pés para cima e para baixo nos pedais. Eu tinha cerca de 16 anos quando isso aconteceu. Acontece que eu estava deitado na cama, lendo alguma coisa. A princípio, a sala pareceria normal. Então começou a ficar realmente gelado. Não que o quarto tenha ficado frio, mas apenas a sensação que isso me deu, se isso faz sentido. Foi muito desconfortável. Em seguida, seria como se alguém estivesse apenas olhando para você. Não havia ninguém lá, nem vi nada. Mas só a sensação de que algo olhou para você cheio de ódio foi o suficiente para mim. Muitas vezes tive a sensação, saia da sala. Então eu fiz e depois joguei algum tipo de videogame. A coisa saiu da sala depois de cerca de 1 hora. Isso aconteceu cerca de 3 vezes. Na mesma casa, na verdade apartamento, aconteceram outras 3 coisas que foram estranhas. A primeira foi uma pessoa sombria que se esgueirava pelas paredes do meu quarto durante o dia. Em segundo lugar, tínhamos um cachorro, pequeno chamado DJ. Pense em algo do tamanho de um Fox Terrier e pronto. Um dia vim buscar algo no meu quarto. Foi durante o dia e DJ me seguiu. Ouvi um rosnado profundo vindo debaixo do mal. A princípio pensei, deve ter sido o cachorro. Mas eu já sabia que DJ não era capaz de fazer um barulho tão profundo. Parecia um cachorro muito grande, ou um homem fazendo o seu melhor, e uma impressão meio assustadora de rosnar. Isso aconteceu apenas uma vez, mas a experiência ficou comigo. Outra coisa estranha do cachorro foi a vez em que ele ficou com medo de ir para a sala. Ao lado do meu quarto havia uma pequena sala que usávamos como sala de informática. DJ estava lá naquele momento e eu o ouvi choramingando e andando de um lado para o outro, até rosnando baixinho para uma coisa que estava no corredor. Liguei para ele, mas ele não se mexeu. Eu tive que vir buscá-lo e depois retirá-lo do quarto. Todos aconteceram no mesmo apartamento. Morei lá alguns anos com minha mãe depois do divórcio. Coisas aconteceram e eu deixei a casa dela para morar com meu pai. Ela se mudou alguns meses depois, mas acho que foi ela quem carregou essa coisa com ela. No meu pai aconteceram algumas pequenas coisas, mas nada como as experiências com a minha mãe. Pouco depois da faculdade, me casei. Imediatamente nos mudamos para um apartamento no subsolo, porque era tudo o que estava disponível dentro do nosso orçamento. Este lugar tinha um poltergeist e minha esposa ficou apavorada. O que quer que morasse lá conosco deixou claro que queria morar sozinho. Pratos, copos e outros itens voariam da prateleira. Minha esposa foi atingida diversas vezes. Sempre havia uma sensação sinistra de que estávamos sendo observados. À noite, quando caminhávamos pelo apartamento no escuro, havia flashes de luz incrivelmente brilhantes que iluminavam todo o cômodo. Uma noite, enquanto íamos para a cama, assim que minha esposa e eu entramos no quarto, ouvimos uma voz vinda do nada dizer: "Meu nome, mova-se." Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela. Eu disse em voz alta: "Você conseguiu, amigo." Saímos 2 dias depois e ficamos com a família. A velha proprietária do lugar morreu alguns meses depois e a casa foi demolida. Até hoje ainda é um terreno baldio, nada além de grama e uma árvore. Ainda passo por lá de vez em quando. Estávamos dirigindo o velho Subaru do meu amigo por um enorme cemitério. Paramos e descemos uma colina e nos deparamos com um pequeno lago. Havia alguém sentado numa pedra do outro lado do lago. A figura era toda preta e não conseguíamos distinguir nenhuma característica além do fato de que parecia um homem usando uma cartola antiga. Nós estupidamente acenamos e gritamos: "Oi!" Ele não demonstrou nenhum reconhecimento e continuou sentado imóvel na rocha.
De repente, ele ficou de pé. Começou a correr em nossa direção pela água e depois desapareceu na água fina, na metade do lago. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. O carro não pegava e ouvimos algo batendo na traseira do carro. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ouvíamos. Pelo que podíamos ver no escuro, não havia ninguém do lado de fora, mas algo fazia barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe para vir nos dar uma força, mas não tinha atendimento. Nenhum de nós tinha serviço de celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente, o carro deu partida e ela pisou fundo no pedal. Saímos do cemitério muito rápido. Cruzando imediatamente os portões, todos os nossos telefones recuperaram o serviço de celular. Uma coisa que tenho certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora, e não era um animal ou um humano. Eu estava dirigindo pelo país com minha mãe e minha irmã quando tinha 16 anos e minha irmã tinha 20. Já era tarde, mas estávamos bem descansados e alertas. Estávamos dirigindo por uma rodovia interestadual e precisávamos de gasolina e uma pausa para ir ao banheiro. Então paramos no único ponto de descanso em 320 quilômetros. Havia uma van cheia de adolescentes em viagem no posto de gasolina, bem como um pequeno carro cinza estacionado na bomba à nossa frente, com 2 jovens parados do lado de fora. Quando chegamos lá, tudo parecia errado. Estávamos na estrada há dias e vimos muitas paradas para descanso à noite e nunca tivemos medo até então. Minha mãe e minha irmã entraram e eu fiquei no carro. Ouvi os adolescentes dizerem que ficaram assustados e não conseguiram fazer a bomba funcionar e saíram apressados. Eu estava observando o carro à nossa frente e os 2 homens não haviam se movido. Nem 1 centímetro. Eles não estavam conversando. Eles não estavam ao telefone. Eles estavam ali parados, imóveis como pedra. Minha irmã e minha mãe voltaram correndo para o carro e quando entraram, os 2 homens lentamente se viraram para olhar para nós, sem mover ou girar o resto de seus corpos. E eu juro, todos nós vimos a mesma coisa. Eles tinham olhos escuros como breu e vazios. Verdadeiramente vazio. Não é preto, não reflete nenhuma luz, apenas um vazio. Saímos de lá em alta velocidade e não paramos até chegarmos à próxima cidade. A pior coisa de toda a experiência. Não conseguimos encontrar o local em nenhum mapa. Sabíamos exatamente qual local da interestadual procurar e não conseguíamos encontrá-lo nos mapas do Google ou em qualquer mapa em papel que tivéssemos. Nós até perguntamos aos moradores locais sobre o posto de gasolina assustador naquele trecho da estrada e recebemos apenas olhares confusos. Viajamos naquela interestadual desde então e não há parada para descanso.